E agora, né, nós vamos então ao panorama do mercado do boi gordo. Eu vou conversar sobre o assunto com o Pedro Gonçalves, que é analista de mercado da Scott Consultoria. Pedro, boa tarde, bem-vindo. Uma boa tarde, Simone. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez falando, né? Toda vez eu chego aqui e falo desse mercado agitado, essa semana não está sendo diferente não, viu? Continua, né? Ô Pedro, então com esse viés altista nesse mês, não está mudando muita coisa do que a gente conversou na semana passada, é isso? Exatamente, né? A gente está vendo um cenário de completa recuperação do que foi maio, né? Junho chegou aí para trazer notícias boas para o pecuarista, né? A gente está falando aí sobre essas altas, né? Praticamente São Paulo aqui, as negociações ficam 315, R$ 320 por arroba, praticamente subiram R$ 15 desde o início do mês até o momento, e a gente vê até outras praças com preço acima dessa referência, né? O Mato Grosso do Sul, inclusive, estão com preços semelhantes aqui de São Paulo, Paraná acompanhando também. Aí desse eixão, né, do central do Brasil, só Goiás que ainda está um pouquinho abaixo disso, mas também mostra um sinal de recuperação para esse momento, justamente porque as ofertas de boiada para o período começaram a enxugar um pouco mais. Se a gente compara até com o ano passado, uma redução de 15% na quantidade de bovinos abatidos, isso comparando aí os dados do Sistema de Inspeção Federal, né? Então a gente vê uma situação em que a demanda está bastante aquecida. O preço de carne que caiu lá em maio chegou na primeira quinzena aqui de junho, e o consumidor, quando vê o preço mais barato no varejo, acaba consumindo mais, traz esse giro. A unidade frigorífica acaba precisando comprar mais gado gordo, né, justamente para produzir essa carne dessa demanda que está bastante aquecida. E a exportação nem se fala, né? A gente está aí, mais um possível recorde agora em junho, né? Nós estamos embarcando mais de 10 mil toneladas diariamente, né? Um cenário muito positivo, com os preços pagos aí US$ 5.400 praticamente por tonelada. Ou seja, as duas demandas bastante aquecidas e uma oferta de matéria-prima mais curta trouxe um cenário bem positivo para o pecuarista, que está muito mais aliviado para esse momento, porque maio ali realmente deu um susto grande no pessoal. Pois é, maio já passou, agora junho trazendo boas novas aí para os pecuaristas, não é? Agora falando, então, a gente tem esse menor número aí de fêmeas ditando essa tendência, né, para os próximos meses, desse mercado mais acomodado, mais aquecido em relação à demanda, não é? Mas procura então pelo boi gordo. O jovem, o boi jovem também, esse padrão China também, né? Exatamente, né? Do que a gente está vendo, né? Quando a gente pega os dados do IBGE, eles divulgaram recentemente aí todo o fechamento do primeiro trimestre, a gente viu uma participação de fêmeas realmente muito grande, né? Na casa dos 50% ali, 49,7%, se não me engano aqui de cabeça, de participação de fêmeas. Destaque para a participação de novilhas, né? Que é justamente esse gado jovem que é utilizado para exportação. Agora falando um pouquinho sobre essas fêmeas, né, que é um dos padrões que são atendidos aí para exportação. A gente vê elas chegando até quase 16% desse total do volume de abates que a gente teve no primeiro trimestre de 2025, que foi recorde, inclusive. A gente está fazendo aqui umas estimativas preliminares, né, utilizando os dados aí de inspeção federal. A gente vê que abril e maio a participação de fêmeas ainda foi muito grande e principalmente devido às novilhas, né? A gente vê volumes acima de 550 mil cabeças de novilhas abatidas por mês, praticamente. Isso mostra uma demanda bastante aquecida dos dois principais compradores nossos, né? Tanto a China quanto os Estados Unidos para esse momento. E quando a gente está falando do bovino mais jovem aí, né, do macho, nesse caso, o boi China, a gente vê um cenário muito positivo para esse momento e teve uma demanda bastante aquecida também. Quando a gente fala de maio, que tivemos aí ofertas muito grandes, o cenário poderia até, inclusive, ter sido pior do que realmente foi, justamente porque a demanda externa, a nossa exportação, ela estava muito aquecida. A gente está em um cenário de oferta de bovinos elevados para esse primeiro trimestre, né? Agora começando o segundo trimestre, praticamente finalizando, né, o segundo trimestre, na verdade, e a gente está vendo uma demanda que está sustentando os preços em alta, porque se a gente for ver o histórico recente, né, os abates nossos estão na casa dos recordes aí, desde o segundo semestre de 2024, o início de 2025, a oferta de bovinos terminados é realmente muito grande. A gente bateu quase 10 milhões de cabeças nos 3 primeiros meses do ano e isso está caminhando para ser um recorde também nesse segundo trimestre. Mas mesmo com essa oferta grande de matéria-prima, a gente está vendo uma demanda tão aquecida que leva essa cotação da arroba do boi gordo, se a gente for comparar no mesmo período do ano passado, a R$ 100 acima, né? Sempre acima dos R$ 300. Quando chegou maio, inclusive, que veio aquelas quedas sucessivas, a referência aqui em São Paulo em nenhum momento ficou abaixo dos R$ 300 por arroba.
Isso mostra o quê? Que tanto a demanda interna brasileira, mesmo com a carne um pouco mais cara para esse momento, a gente está falando de uma alta de R$ 100 na cotação da arroba do boi gordo, isso se transfere também para o varejo. A gente vê os preços da carne no mercado subindo 30%, mas mesmo assim a demanda interna se manteve aquecida, a exportação batendo recorde atrás de recorde. A gente está com uma expectativa de que mês de junho chegue aí às 225 mil toneladas de carne bovina in natura embarcadas, possivelmente mais um recorde aí, vai ser o segundo maior volume mensal nesse ano, mostrando que 2025 está vindo com tudo, né? Mostrando que a pecuária bovina brasileira aqui está muito forte, né? E aí a gente está falando de mercados que começaram a olhar para o Brasil. Estados Unidos comprando bastante porque eles precisam, né? A produção de carne deles está um pouco impactada, rebanho mais curto e tudo mais. A China aumentando os volumes de compra aí para todo esse momento, e aí novos mercados começam a aparecer. É claro que acontece toda aquela tensão ali mais próxima de Israel, e isso impacta o mercado como um todo, mas para esse momento o cenário ainda é muito positivo para o Brasil e deve se manter principalmente no segundo semestre, que é quando nossos volumes de exportação são muito maiores, inclusive. Pois é, né, Pedro? Aproveitando que você citou aí esse conflito no Oriente Médio, a gente pode ver a partir de junho alguma coisa em relação às nossas exportações, aí que a gente vê o mercado doméstico indo muito bem, bem aquecido, o mercado externo também bem aquecido, mas esse conflito em geral aí, o mercado já está vislumbrando alguma coisa ou está cedo ainda? Ainda é um pouco cedo para a gente falar, né? Mas vale ressaltar aqui, pensando aí nos dois participantes desse conflito, né? Israel é top 10 compradores de carne do Brasil. É claro que é 1,5%, porque a gente tem China e Estados Unidos que estão comprando aí bastante, mas é um grande comprador de carne bovina brasileira. E o Irã é o maior comprador de milho do Brasil, né? Também são grandes fornecedores ali na questão de nitrogenados, isso pode acabar impactando o custo de frete marítimo para esse momento, né, pensando aí nas exportações, pode ser um impacto grande. A gente vai começar a ter mudança de frete de FOB para CIF, pode acontecer alguma coisa nesse cenário, mas são grandes compradores de milho nosso, e a gente está se preparando para uma exportação recorde aí de milho para esse ano. Isso é claro, dependendo aí se a China vai entrar comprando ou não, como que vai ser a situação, mas são dois grandes players aí para a exportação do agro brasileiro. Para esse momento ainda não teve nenhum impacto, mas dependendo de como se estender esse conflito, pode impactar tanto o custo de produção no nosso país, pensando aí nos nitrogenados e nos outros fertilizantes também, que nós dependemos bastante da importação deles, inclusive, e também são grandes compradores de produtos do mercado brasileiro, né, da agropecuária brasileira. Isso pode ter um impacto dependendo de como for a extensão desse conflito, principalmente ali a região do Oriente Médio, que tem crescido nas compras dos produtos brasileiros, principalmente aí das proteínas animais, né, nesse momento. Pois é, há de se aguardar e avaliar aí toda essa tensão que está no Oriente Médio. Pedro, para finalizar aqui, a gente está aí às vésperas de terminar o vazio sanitário, não é? Com apenas esse caso que ficou registrado nessa granja comercial em Montenegro, no Rio Grande do Sul. O Brasil prestes a se autodeclarar livre da doença, a expectativa também é boa, né? A gente vê aí agora faltam os mercados, né, os países tirarem esse embargo e tudo fluir aí para a nossa carne, a carne de ave brasileira, né? Exatamente, foram 28 dias, né? 20 dias aí, um pouquinho mais de angústia, né? A gente querendo saber como que ia ser, como se ia desenvolver, se ia acontecer algum outro foco. Ainda bem que não aconteceu nada. Isso mostra o nosso poder de produção para qualquer uma das proteínas animais aqui. E isso deixa uma imagem muito positiva do Brasil para o mundo, né? Que nós controlamos rapidamente, o foco foi controlado, não tivemos mais nenhum incidente ao longo do Brasil, aí, ao longo desse período, né? No Brasil como um todo. Isso dá um sinal muito positivo para todos esses países que são muito exigentes, né? A China já sempre olhou, né, com bons olhos aqui a nossa produção. Agora o Japão que está vindo aí com as missões justamente avaliar para a nossa exportação de carne bovina para lá, deve olhar essa situação também muito positiva para mostrar aí que os nossos sistemas de inspeção funcionam e funcionam muito bem. Nós somos um exemplo para o mundo na questão de qualquer produção agropecuária praticamente, mas em destaque aqui para a nossa proteína animal. E aí, quando a gente fala de uma retomada de exportação da carne de frango, isso deve trazer mais normalidade para o mercado. Aquele maio foi bastante tumultuado, principalmente aí pelas doenças que acabaram ocorrendo. A exportação de frango impactou também a questão de disponibilidade no nosso mercado. A gente vê algumas quedas mais acentuadas no preço da carne bovina, justamente por causa disso, inclusive, uma maior disponibilidade de carne de frango acabou diminuindo a demanda por carne bovina, e a gente vê algumas quedas sucessivas,
mas foi um impacto bem momentâneo. A gente já está vendo o mercado se normalizando cada vez mais agora e deve se normalizar de vez daqui para frente e mostrar aí justamente a nossa qualidade no nosso sistema de produção para o mundo, ou seja, cenário muito positivo para a gente pensando nos possíveis mercados que a gente vai abrir daqui para frente também, não só para carne de frango, como carne bovina, carne suína também, ou seja, nossa marca no mundo está bastante positiva aí. E seguimos acompanhando aí o desenrolar, né, no mercado da proteína animal. Pedro Gonçalves, analista de mercado da Scott Consultoria. Pedro, mais uma vez, muito obrigada pela análise aqui da semana, viu? Uma excelente tarde para você e nos reencontramos na semana que vem. Até lá. A gente que agradece, viu, Simone? Uma excelente tarde a todos vocês que estão acompanhando a gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até lá. 15 horas.